Fibromialgia é o nome dado à dor muscular crônica e disseminada sem causa aparente. O que quer dizer? Parece que não tem um motivo, mas você tem essa dor. Nós, na medicina natural, costumamos dizer, isso não é um diagnóstico, isso é apenas a descrição de um sintoma. Verdade? É a descrição de um sintoma. Por quê? Fibromialgia, né, vem dor muscular da fibra muscular. Então, não dá para dizer que é um diagnóstico, por isso que as pessoas ficam falando, mas por que eu tenho fibromialgia? E às vezes a causa é difícil de ser clareada, mas o que a gente sabe e o que a gente pode conversar aqui é que para ela ser diagnosticada são necessários encontrar 11 pontos sensíveis dentre os 18 que são pesquisados, ok? Então, ela é interessante da gente perceber que a fibromialgia ela está ligada à síndrome da fadiga crônica e ela está ligada também à síndrome do cólon irritável. Fadiga crônica é aquela coisa de você ter um cansaço que você não sabe de onde que saiu tanto cansaço. E uma pequena coisa que você vai fazer parece que te esgota. Isso é a fadiga crônica, tá? O cólon irritável é uma doença que tem muito ligada ao emocional e que também inflama, irrita a mucosa do intestino e dificulta as absorções e a digestão fina, tá bem? A fibromialgia também está ligada à tensão pré-menstrual. Olha que interessante. Também ligada às palpitações e também àquela síndrome temporomandibular. Já ouviram falar? Aquelas pessoas que têm uma dor muito grande na articulação da têmpora com a mandíbula, bem aqui. Isso pode gerar, isso pode estar conectado, pode estar ligado à fibromialgia, tá bem? Bom, não se sabe a causa, mas o distúrbio do sono também é uma condição que aparece muito frequentemente na fibromialgia e também distúrbios menstruais. Menstruais eu já falei, distúrbios hormonais, tá bem? Então, desequilíbrio, por exemplo, da função tireoidiana, a tireoide pode estar desregulada, distúrbios também do estrógeno e da progesterona. Então, nisso a gente vê muitas mulheres com essa síndrome, né, da fibromialgia, muito mais mulheres do que homens, né? E às vezes também a gente percebe um distúrbio dos hormônios ligados ao estresse, tá? Principalmente cortisol e o DEA. O que se sabe dentro da medicina natural e que a gente pode, assim, bater o martelo, que é tiro e queda para você começar a ter melhoras, é melhorar a sua função digestiva. Tamanha a importância da nossa digestão e a função digestiva, ela vai permitir uma melhora do metabolismo em geral. Essa melhora metabólica geral vai proporcionar uma melhoria do quadro de dor, ok? A fraqueza digestiva, ela geralmente vem acompanhada de uma permeabilidade intestinal aumentada, que gera a facilidade de germes ou de substâncias que a gente não quer que passem para a nossa corrente sanguínea, elas vão passar por essa permeabilidade aumentada no intestino. Então, como eu expliquei em outras lives, é como se você tivesse uma malha lá no intestino, essa malha está esgarçada e por essa malha esgarçada é capaz de passar substâncias que a gente não quer que vai para a nossa corrente sanguínea e que pode, em algum momento, impactar negativamente a nossa saúde, né? Porque esses micro-organismos, se eles passam pelo intestino, né, pela parede do intestino, por causa dessa permeabilidade aumentada, pode ir para qualquer órgão e, dependendo do grau da sua imunidade, se você está imunologicamente forte, não vai acontecer nada, mas se você não estiver imunologicamente protegido, provavelmente isso vai impactar muito seriamente na sua saúde, ok? Então, uma das grandes causas é a cândida, né? A cândida
É um fungo que habita o nosso intestino sem causar nenhum problema, até que as coisas baguncem, tipo a imunidade cai, ou então as bactérias do mal começam a crescer em relação às bactérias do bem, que colonizam o intestino, né? Então, isso é o que a gente chama de desbiose, né? Quando a gente não tem uma colônia, uma flora bacteriana adequada, ok? Bom, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que a fibromialgia é uma condição vata. O que é isso, Elaine? O que é vata? Vata é quando nós temos excesso do elemento ar e do elemento éter no nosso organismo. A gente é uma combinação dos 5 elementos: ar, éter, fogo, terra e água. E se a gente aumenta muito a concentração de ar e éter por algum motivo, que a gente vai ter que ter uma aula específica para falar sobre isso, né? Depois, mas se isso aumenta no nosso organismo, a nossa chance de ter dores aumentadas, né? De ter dores no organismo, dores em várias partes do organismo é muito grande, tá bem? Bom, o que mais? Infecções crônicas por vírus, por exemplo, também podem causar fibromialgia. Alergias alimentares é um fator muito significativo, especialmente, gente, alergia a trigo, açúcar e leite de vaca. Ah, Elaine, isso é moda, todo mundo falando dessas alergias ultimamente. É porque elas realmente faz sentido, sabe? O trigo, por ele ser excessivamente modificado, né? O açúcar, por ele ser também excessivamente limpo, principalmente o açúcar branco, né? Ele vai trazer problemas e muitas vezes a pessoa tem uma alergia ao açúcar do leite, que é a lactose, mas às vezes ela tem alergia à caseína, que é a proteína do leite, tá? Então, isso também tem que ser pesquisado. É muito difícil pesquisar essas alergias, eu não tenho dúvida, eu concordo plenamente com vocês. Por isso que a gente faz uma abstenção desses alimentos e depois volta a comê-los para ver como que o nosso organismo lida com isso, tá? Outras possibilidades de gerar fibromialgia são deficiências nutricionais, por exemplo, magnésio. Sabe-se que o nosso solo brasileiro ele está pobre em magnésio, então a gente precisa dar uma dose extra de magnésio na nossa vida, seja tomando um suplemento ou até, e eu costumo advogar aqui a favor disso, né? Usando o suco verde diariamente, para a gente poder dar pelo menos uma quantidade a mais de magnésio no nosso dia. Também, falta de vitaminas do complexo B podem acarretar esse tipo de dor, né? Falta de coenzima Q10, falta de L-carnitina, tudo isso pode gerar, então são coisas pra gente cuidar, tá bem? Descobriu-se também que muitas pessoas com fibromialgia, elas têm um desequilíbrio químico no cérebro. E esse desequilíbrio, ele vai trazer níveis baixos de serotonina e outros neurotransmissores, né? E o que a gente quer melhorar quando a gente recupera os níveis de serotonina não é apenas o humor, mas a serotonina está conectada também a reduzir o nível de dor na musculatura, tá bem? Outras coisas que ainda podem ser fatores desencadeantes e que também são fatores desencadeantes de muitos outros problemas é a intoxicação por chumbo, por mercúrio e por arsênico, né? São causas também subjacentes à fibromialgia. O que o açúcar causa, Elaine? Tá, o que o açúcar causa? Qual o problema do excesso de açúcar, né? O açúcar, ele é altamente inflamatório. Então, ele vai aumentar a dor e a inflamação. Porque se aumenta a inflamação, necessariamente vai aumentar a dor. Por isso que o açúcar, assim, é um veneno. Eu falo que é o doce veneno. Já ouviram aquela música, né? Menina Veneno? Então, é o doce veneno.
O doce veneno, que é assim, quem pode não gostar de açúcar, né, pessoal? A ideia não é eu comer pelo meu paladar, é eu comer por aquilo que realmente me nutre. E o açúcar branco, especialmente, não dá para encarar. Ele é altamente inflamatório e a gente não quer isso para o nosso organismo, não é mesmo? Então, outra coisa que pode desencadear a dor da fibromialgia são acidentes físicos, né? Acidentes automobilísticos ou qualquer um que realmente machuque o corpo. E quando a gente está diante de uma causa como esta, a ideia é a gente fazer terapias físicas, por exemplo, quiropraxia, osteopatia, terapia crânio-sacral, fisioterapia, massagens, né? Qualquer massagem pode favorecer e ajudar muito nesse caso, tá? E todos esses desequilíbrios, o que eles realmente vão provocar no nível celular? Por que é que isso é tão importante? É que o que vai afetar é a produção de energia. Existe uma fábrica, né, de energia nas células, que é a mitocôndria. Lembram das aulas de biologia? Então, quando ocorre um defeito nesse metabolismo da mitocôndria, existe uma redução da produção da energia para as células dos músculos e também de outros tecidos. E isso vai gerar o cansaço e a dor. Então, quando a gente está diante de uma pessoa reclamando de muito cansaço ou de muita dor, a gente desconfia que o metabolismo mitocondrial, lá naquela organela que fica dentro da nossa célula e que é a grande responsável por produzir energia, ela é a nossa usina, né? É a nossa usina que vive lá dentro da nossa célula. Se ela não estiver funcionando adequadamente, a nossa tendência é a gente ter essa baixa, essa queda energética, né? Para a mitocôndria funcionar, do que ela precisa? Olha, ela vai precisar de ácidos orgânicos que atuam como intermediários nesses caminhos metabólicos e é isso que vai promover a criação dessa energia, né? Se as pessoas que possuem a fibromialgia têm um desequilíbrio nesses ácidos orgânicos, então elas podem desencadear esse problema, né?